Questão de pediatria com algumas cascas de banana, coisa difícil para o dia a dia desse diagnóstico diferencial, e quem acaba não fazendo pediatria na residência tem naturalmente mais dificuldade, né? Então, algumas coisas quando tiver questão de pediatria é ficar atento se, em relação ao bebê, se é termo, pós-termo ou prematuro. Em relação à mãe, sempre ficar atento. O que aconteceu com a mãe? Fez sulfato de magnésio, a paciente é diabética. Então, nesse caso aqui, um recém-nato a termo, que tem o parto programado de uma mãe diabética, logo que nasce desenvolve dificuldade respiratória nas primeiras horas. Então, nasceu e tem dificuldade respiratória. O raio-x demonstra pulmões aumentados de volume, opacidades lineares perihilares, pequeno aumento da área cardíaca e derrame pleural bilateral. Qual o diagnóstico mais provável? Então, ele está te dando as características de imagem para você caminhar para um diagnóstico. E aqui ele coloca uma lista aqui, né, de alterações que justificariam dificuldade respiratória no recém-nato. Quando a gente cair nesse grupo de dificuldade respiratória do recém-nato, quero que vocês pensem principalmente nessas três alternativas aqui: deficiência de surfactante, taquipneia transitória do recém-nascido e aspiração de mecônio. Toda vez que você cair dificuldade respiratória, estresse respiratório do recém-nato, quero que vocês venham para cá. O resto pode acontecer, mas não é tão comum na prova, tá? Então a gente está trabalhando principalmente com essas três alternativas. Vamos dar uma olhada nisso aqui, porque dificilmente você vai mentalizar isso sem um desses pulos do gato, por exemplo, aumentados de volume e chegar no seu resultado. Vamos falar da taquipneia transitória do recém-nascido, que é a resposta da questão. Qual que é o perfil do paciente? Então ele é a termo ou quase a termo. Ele não é pós-termo e ele não é um prematuro que ainda não fez o surfactante como na doença da membrana hialina, tá? Então é um bebê a termo. E o que acontece? Durante o trabalho de parto, o bebê vai eliminando o líquido amniótico. Em casos de cesárea, que aí é um fator de risco, ele pode não eliminar todo e pode não absorver todo. E isso vai prejudicar a respiração, a troca dele. E aí, para compensar, ele faz taquipneia. Quando que eu tenho um risco mais aumentado disso? A paciente diabética que fez cesárea. O paciente tem as duas coisas. Qual que é o problema? Que ser diabética não é risco só para isso. Então você não pode se abraçar só com a mãe ser diabética. Na imagem, aí ele vai lá e descreve edema intersticial, que são as opacidades lineares. Radiografia é bem difícil de ver, mas se você olhar aqui, ó, você vê umas linhas no edema do interstício peribroncovascular, um aspecto mais borrado. O aumento do volume dos campos pulmonares, diferentemente da doença do surfactante, que tem pulmões pequenos porque os alvéolos não se expandem. Derrame pleural bilateral, e aí às vezes vai ser difícil, né? Porque você vai fazer com o paciente deitado e aí não vai conseguir ver. E aumento cardíaco, que não é tão comum. Então, ele descreve um cenário incomum. Qual que é o problema aqui? Que esse jeitão todo aqui é muito parecido com o paciente que aspirou mecônio. Então, para a prova, toda essa descrição aqui, derrame pleural bilateral, aumento do volume pulmonar, opacidades pulmonares bilaterais, tirando o aumento das dimensões cardíacas, vai caber na aspiração de mecônio. E o que vai te ajudar a diferenciar? Que no caso da aspiração de mecônio, o paciente tende a ser pós-termo.
vão colocar na prova uma coisa para quê? Para você acertar a questão e não ter o quê? Recurso. No caso da membrana hialina, o pulmão é menor, o aspecto do pulmão aqui parece um sino, né? Um sino desse de igreja aqui, ó. Que é causado o quê? O perfil do paciente é outro, paciente prematuro. Por ser prematuro, tem deficiência de surfactante. A deficiência de surfactante vai dificultar que os alvéolos se abram, então eles vão tender a colapsar e isso vai justificar taquipneia. Fator de risco: diabetes materno. Então você não pode se agarrar com um diabetes materno único e exclusivamente para vir para a membrana hialina, nem para taquipneia transitória. Eu quero que você olhe se o bebê é a termo ou pós-termo. A gente já descreveu as alternativas, então indo para resolver a questão, prestar atenção em se é termo ou não é termo, características da mãe, se é diabética ou não, se a dificuldade respiratória é logo após o parto, você vai olhar para o pulmão. Pulmão reduzido em pré-termo, deficiência surfactante. Pulmão aumentado, aspirou mecônio ou é taquipneia transitória, pulmão molhado? Para você responder isso, você vai buscar na questão, é pré-termo ou é pós-termo ou é termo? Se for pós-termo, você pensa em mecônio. Então, com essas três aqui, você vai responder praticamente todas as questões que a gente vai encontrar disso nas provas.